Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira e a gente vai para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide ante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor Deus, oramos pedindo a direção do Espírito Santo para compreender essa mensagem e que ela produza um grande efeito na vida de todos que estão assistindo a esse vídeo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, irmãos, irmãs e amigos e amigas, nós vamos falar sobre o tema tarde demais. E nós podemos ver que essa parábola, conhecida como a parábola das 10 virgens, ela é a continuação da mensagem do Senhor Jesus Cristo sobre a expectativa da sua segunda volta. Ele já veio a primeira vez e ele prometeu, lá no Evangelho de João, no capítulo 14 até o capítulo 16, ele promete que vai para o Pai preparar lugar e voltará a segunda vez para vir buscar a sua igreja, os seus fiéis. Então essa parábola ela faz alusão ao estado de preparo também e de vigilância do crente, né, que exige do crente em Jesus Cristo. Ou seja, todo crente não é só por você levantar uma mão em uma igreja e dizer que agora é evangélico, é crente. Isso não é o bastante. Você precisa então se preparar para o encontro com Jesus. Jesus ele está para voltar a esse mundo a qualquer momento. Ele disse que a hora nem dia ninguém sabe. Então nós devemos estar preparados para a sua segunda volta. E essa parábola também ela nos mostra um apelo que o Senhor ele faz aqui aos judeus, né, na época os israelitas, para uma verdadeira conversão, né, para que eles pudessem então se converterem a Jesus Cristo e ficar também na espera da sua segunda vinda. E esse apelo aos israelitas também ele pode ser aplicado aos incrédulos de hoje. Ou seja, porque os judeus não acreditavam em Cristo, né, quando ele veio a primeira vez, ele não o considerava como filho de Deus, eles não o tinham como Messias. E Jesus ele é o Messias e ele disse que iria voltar. E o que ele queria era que os judeus também pudessem entender a sua mensagem e aceitá-lo também como o Messias, como o Senhor, como o Salvador, e também ficar esperando a sua segunda vinda. E nós podemos também aqui, irmãos, ver que ele nos ensina que na hora da sua vinda serão revelados os verdadeiros crentes, aqueles que confiam em Jesus, que aguardam a sua vinda e cuja profissão religiosa ela não é vacilante.
E também ele vai mostrar aqueles crentes, né? Eu abro aspas aqui, que se dizem crentes, se dizem cristãos, mas que a sua profissão religiosa ou a sua vida cristã, ela não inclui essa vigilância nem uma fé transformadora em Cristo. Ou seja, não tem nem vigilância, nem prudência e nem foi transformado, não houve mudança na sua vida. Então, na vinda de Cristo, na sua segunda vinda, essa palavra nos mostra que será revelado quem realmente são os verdadeiros crentes e aqueles que se dizem crentes. E ele também ensina, Jesus aqui ele ensina nessa parábola, a necessidade de se preparar para a sua volta, né? E quem não estiver preparado vai ficar de fora do seu reino e não haverá mais tempo para se preparar. Será então tarde demais. Por isso o tema da mensagem, tarde demais. Então você que é crente, esteja preparado para o encontro com o Senhor Jesus Cristo quando ele abrir a porta para a entrada das bodas, né, e para o casamento dele com a igreja, né, com a verdadeira igreja, né? E você que não é crente, cuidado para não deixar de se preparar agora ou só deixar para se preparar tarde demais. Então cuidado para que você não seja pego de surpresa e seja tarde demais. Então, por que poderá ser tarde demais para o encontro com Jesus? Será que nós não podemos nos encontrar com Jesus a qualquer momento? Pode. Agora você pode. Você tem todo o tempo agora. E o tempo é agora. É hoje. É nesse exato momento que você tem para se encontrar com Jesus. Mas poderá ser tarde se você não tomar essa decisão em tempo hábil. Então vamos ver aqui por que poderá ser tarde das pessoas terem esse encontro com Jesus. Primeiro, porque não há dia determinado para a sua vinda. Não tem dia determinado. No versículo 5 aqui do capítulo 25 de Mateus, ele diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Veja que o texto deixa bem claro aqui que tardando o esposo aqui é referência a Cristo Jesus. E a noiva ou a esposa é a igreja, que está aguardando a sua vinda, a sua volta. Porque o noivo ele foi preparar lugar. Ele diz lá no Evangelho de João que ele foi preparar lugar. E quando ele preparar lugar, ele vai voltar para vir buscar a sua igreja, que é a sua noiva. Então a noiva está esperando por ele. Mas a Bíblia diz aqui que tardando o esposo, tosquenejaram todo. Ou seja, como ele não tem hora certa para voltar e não tem como você ficar fisicamente, né, fisicamente atento 24 horas. Imagina aí, você está esperando alguém chegar na sua casa, mas as horas vão se passando, vai ficando tarde, o seu corpo vai começar a ficar cansado e você vai precisar descansar. Você vai chegar ao momento que vai ter que dormir. Então a Bíblia diz que elas começaram a tosquenejar, ou seja, a cochilar. Tosquenejar quer dizer cochilar. Elas começaram a cochilar e, claro, né, que o resultado de quem cochila é adormecer. Então todas elas adormeceram. Por quê? Porque o noivo Cristo tardou para chegar. E nós sabemos que a hora do Cristo voltar e o dia ninguém sabe, né? A Bíblia diz aqui que somente Deus é quem sabe a hora que ele vai chegar. No versículo 13 diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então veja que ninguém sabe, né? O dia é só Deus. No capítulo 24, do versículo 36, ele diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então veja que ninguém sabe, nem os anjos sabem a hora que Cristo vai voltar, nem o dia que ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Só Deus, só o Pai. Então por isso
que pode ser tarde demais para você que ainda não está preparado ou que ainda não teve um encontro com Jesus ainda em espírito, porque na sua vinda, quando nós iremos vê-lo como ele é, como João diz lá na sua primeira carta, que nós iremos vê-lo como ele é. Então você precisa antes, agora, tomar essa decisão de se converter ao Senhor Jesus Cristo, de aceitá-lo, de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então já houve até muitas profecias de falsos profetas, é claro, a respeito da volta de Cristo para vir buscar a sua igreja. Nós temos alguns registros aí, se você for procurar pesquisar, você vai encontrar que em fevereiro de 1835, né, o Joseph Smith, que é o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, né, ou mais conhecido como os Mormons, ele anunciou que em 1891 ocorreria a segunda vinda de Cristo, né, e nós sabemos que isso não aconteceu, profecia não realizada, falsa. Daí você entende, né, o profeta também. Depois, William Miller, que é adventista, disse que o mundo acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. E isso também não aconteceu. E esse William Miller é o fundador dos adventistas, que fez essa profecia falsa. Depois também ocorreu a Charles T. Russell, que é o fundador dos Testemunhos de Jeová. Ele também apontou que em 1914 seria o ano do fim dos tempos dos gentios, né? E achava que isso foi a profecia mencionada por Cristo. E além de outras profecias falsas que enganou muita gente e que não aconteceram. Mas o mais sensato para todos nós é estar preparado hoje, agora, para a volta de Jesus. O próprio Jesus, ele diz no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, eu quero pedir a você que atente para essa palavra, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, olha o que Jesus diz aqui, nesse trecho, ele: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o tempo está próximo. Nós não sabemos que dia será a volta de Cristo. Nós não sabemos, mas pode ser hoje. Ainda hoje Jesus pode voltar. Ainda hoje Jesus pode chegar para ter um encontro com você. Por isso que você deve estar preparado. Então, essa preparação também ela requer que você esteja cheio do Espírito Santo. Não adianta você querer fazer caridade ou querer fazer algum tipo de sacrifício pessoal, achando que isso vai ser a condição de você se encontrar com Jesus. Isso não adianta. A Bíblia diz que isso não adianta. Mas o que você deve fazer é estar cheio do Espírito Santo para a vinda de Cristo. Voltando para o texto, nós podemos ver aqui que o versículo 1 diz que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, ele compara aqui 10 virgens como 10 crentes. Vamos aqui colocar 10 crentes, sendo que esses crentes têm características diferentes. Nós podemos ver aqui que eles têm características diferentes. Aqui o texto deixa bem claro que 5 dessas virgens eram prudentes e 5 delas eram loucas. O versículo 2 diz: 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou seja, né, insensato, que não está em seu próprio juízo, que não pensa, né, a respeito da sua vida, da sua situação. Então, para que você se prepare para a volta de Cristo, é preciso que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo aqui, ele é representado nesse texto como o azeite das lâmpadas. As lâmpadas somos nós, é o crente, e o azeite é o Espírito Santo que precisa estar dentro da lâmpada para que ela possa brilhar, para que ela possa dar luz, porque nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir, que Jesus Cristo há de vir. Então,
Veja aqui que as loucas, as virgens loucas, elas não têm azeite. O versículo 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, são comparados a muitas pessoas que acham que são crentes, ou que dizem que são crentes, que vai para uma igreja uma certa vez aí, levanta uma mão e começa a dizer que é crente, então acha que isso é ser crente. Muitos até chegam a colocar um adesivo, né, com um versículo bíblico nos para-brisa dos seus carros, coloca aí uma mensagem bíblica no seu perfil das redes sociais, mas na verdade são pessoas que não têm certeza de salvação, que não confessaram seus pecados a Jesus, não receberam o Espírito Santo de Deus em sua vida e não houve uma mudança. Não houve uma mudança, não houve mudança nenhuma na sua vida. É preciso que haja arrependimento, é preciso que haja mudança na sua vida para que o Espírito Santo possa habitar em você. Se você for lá para o livro de Atos comigo agora, no capítulo 2 de Atos, você vai ver aqui alguns exemplos de como é a atitude que a pessoa deve fazer, deve tomar para se encher do Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, no versículo 38, diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É preciso então se arrepender. Então tem muita gente que não se arrepende de nada, nada do que fez, nunca confessaram seus pecados a Jesus, nunca tomaram uma decisão na sua vida, mas participa de uma igreja. Muitos são até batizados, muitos são até membros de uma igreja, mas a sua vida é totalmente fora, totalmente superficial, não tem nenhum sinal de conversão. Talvez tenha até para as pessoas de fora, talvez até para a sua família, para a igreja em si. Mas Jesus conhece nossos corações. Ele sabe quem somos nós. Ele sonda os nossos corações. Então não adianta a gente querer enganar Jesus, que a gente não engana Jesus. Porque Ele nos vê. Nós estamos como se estivéssemos nus diante do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que todos nós somos patentes aos olhos de quem nós iremos prestar conta. Ou seja, nós estamos nus diante do Senhor Jesus Cristo. Ele nos vê. Não adianta a gente se esconder ou colocar alguma coisa, que Ele nos vê, Ele sabe quem somos nós. Então, esses crentes aqui, ou as virgens loucas, elas não têm azeite, você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É preciso ter o Espírito Santo de Deus. Ainda aqui no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos dos refrigérios pela presença do Senhor. Ou seja, quando você se arrepende, confessando seus pecados, você recebe o Espírito Santo, e quando você se enche do Espírito Santo, você passa a ser morada do Espírito Santo. Quando Jesus chegar, quando você estiver na sua presença, na presença dele, quando ele chegar, você diz: agora eu vou para me apresentar a ele, porque eu estou cheio do Espírito Santo, ele me conhece, e eu vou então ao encontro do meu Senhor. É isso que você deve fazer. Então é o que as loucas não fizeram. Elas não levaram azeite nas suas lâmpadas, ou seja, não estavam com o Espírito Santo. E esse tipo de crente que acha que está com o Espírito Santo, que alguns chegam até a cantar nas igrejas, né, a fazer gestos de santidade, né? Eu já vi, eu não estou dizendo que os que fazem não são crentes, não, por favor, não me entendam mal. Apenas que tem muita gente que acha que pelo gesto de estar levantando a mão, fechando os olhos, cantando assim, aquela demonstração de humildade para transparecer para as pessoas que são crentes. Cristo conhece a sua vida e muitas vezes você não tem nada de crente. Então cuidado, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, cuidado com a sua aparência, porque não podemos enganar Jesus Cristo. Então ele conhece a cada um de nós. A Bíblia diz que ele conhece as ovelhas dele. Se você for lá para o Evangelho de João, ele diz que ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas deles é conhecido. Então ninguém pode enganar a Jesus Cristo. E esses crentes que acham que tem uma lâmpada que está brilhando, né, que muitas vezes fala de profecia nas igrejas, né, fala de tanta coisa bonita, essas lâmpadas vai se apagar.
porque você não tem o verdadeiro Espírito Santo de Deus na sua vida. É como diz o provérbio, capítulo 24, versículo 20, diz esse tipo, que diz assim, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então muitos que acham que são lâmpadas, porque tem uma pequena luz artificial, ela vai se apagar. Então, meus queridos, essa é uma das características de determinado tipo de crente. São os crentes, ou são as virgens loucas, ou os incrédulos, ou aqueles que se acham que são crentes, mas não são crentes. É o joio que está dentro da igreja. Mas aqui também Jesus ele fala, ele mostra das virgens prudentes. Essas levavam azeite em suas lâmpadas. No versículo 4, voltando aqui para o texto de Mateus 25, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então veja que essas são as verdadeiras referências de crente, ou seja, são os verdadeiros crentes que perseveram na palavra, que perseveram na comunhão do Espírito Santo, na doutrina dos apóstolos, e são templo do Espírito Santo. Eles realmente são templo, Deus mora nele, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a característica do crente que vai se encontrar com Jesus, que está preparado para se encontrar com Jesus. É o crente prudente, é o crente que não vacila na sua vida espiritual, é o crente que não deixa o Espírito Santo se extinguir na sua vida. Como diz lá em Tessalonicenses, não extinguai o Espírito Santo que habita em vós. Então, crentes, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Você, meu amado, minha amada, irmão, meu irmão, minha irmã, persevere na doutrina dos apóstolos. Porque tanta gente hoje não tem nada com doutrina, ou seja, vive nas igrejas, mas praticando doutrina de homens. Doutrina de homens não tem valor. Não adianta, por mais boa que seja, né? Por mais intencionalmente boa que seja, que tenha boas intenções, não adianta, meu amado, minha amada. O que importa para Cristo é a perseverança na doutrina dos apóstolos, porque foi a doutrina que ele ensinou, que ele deixou para os apóstolos. Então o verdadeiro crente é esse, que está cheio do Espírito Santo. Esses crentes, eles terão as suas lâmpadas, ao contrário dos incrédulos, que se apagará, eles não terão suas lâmpadas cada vez mais brilhantes. É como diz aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, você vai para Daniel, capítulo 12, olha como é a lâmpada do verdadeiro crente, né? O Daniel 12, 3 diz assim, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aqueles que são sábios, você quem é o sábio é aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não adianta você ser PhD em alguma ciência da vida por aí, se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, isso não adianta nada. A ciência é a sabedoria humana, é a sabedoria terrena, que ela fica aqui, ela cai aqui. Mas a sabedoria que vem do alto, essa é a que você deve procurar. E o verdadeiro crente tem essa sabedoria. Por isso que diz, os que forem sábios, ou seja, sábio em guardar a sua vida, em se preparar, em entregar a sua vida a Jesus, em servir a Jesus como seu único e suficiente Salvador, em viver numa vida de santidade, de adoração ao Senhor, de comunhão na igreja, aprendendo e perseverando na doutrina dos apóstolos. Isso é característica de um verdadeiro crente. Então, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então essa é a característica do crente cheio do Espírito Santo, que está preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E esse tipo de crente cheio do Espírito Santo pode até dormir, porque quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele só vai despertar e vai ao encontro de Jesus. Mas aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, se dormir, meu amigo, minha amiga, quando Jesus voltar, não tem como você mais correr atrás do azeite para encher a sua lâmpada apagada. Será tarde demais. O Salmo 4:8 diz, em paz, dormirei em paz, me deitarei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus pode dormir tranquilo,
quem é um crente verdadeiro pode dormir tranquilo. Porque quando o Senhor Jesus voltar, quando nós escutarmos o toque da trombeta, vamos despertar e irmos ao encontro dele. Porque estamos com as nossas lâmpadas preparadas, cheias do Espírito Santo de Deus, que é a nossa vida espiritual de santidade. Então, por que, em segundo lugar, poderá ser tarde demais para o encontro com Jesus? Primeiro, porque você não sabe a que hora ele vai voltar. Por isso que você deve buscar ele enquanto há tempo. Por isso que lá em Isaías 55, versículo 6 diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Esse é o momento. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz que o tempo é agora. A hora da salvação é essa, né? Ele diz aqui que eis o dia da salvação, né? Eis o tempo aceitável, eis o dia da salvação. Então é agora o momento da salvação. Versículo 2 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 6, diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É agora. É esse momento que você está me assistindo, que você está ouvindo a palavra do nosso Deus. O tempo de você receber Jesus como Senhor e Salvador é agora, de entregar sua vida é agora. Não demore, não espere. Amanhã eu vou me preparar, amanhã, hoje não estou preparado, eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Não, meu amigo, minha amiga, isso não existe. Você não sabe do dia de amanhã. Jesus pode voltar ainda hoje e você tem que estar preparado. Então a segunda questão aqui, porque poderá ser tarde demais para o encontro com Jesus, é porque ele só vai se encontrar com os verdadeiros crentes. O versículo 6, voltando para o Evangelho de Mateus, capítulo 25, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro. Então a Bíblia diz aqui que de repente, né, as 10 virgens estavam dormindo, mas houve um clamor à meia-noite, e se ouviu um clamor dizendo: aí vem o esposo, Jesus está chegando, Jesus vai voltar, porque a Bíblia diz que quando ele voltar, todo olho verá, o mundo inteiro vai ver Jesus Cristo voltando. E muita gente diz: bem que os crentes pregavam, bem que os pastores pregavam, bem que a Bíblia falava que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, quando a trombeta tocar, todo olho o verá, quando o Filho do Homem vier na sua glória. Então, aí vão querer correr: Jesus está chegando, vamos ao encontro dele. Só, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, ele só vai querer se encontrar com os verdadeiros crentes, com seus servos fiéis, com a sua verdadeira igreja, com a sua noiva, porque tem muito nome de igreja por aí. Tem muitas igrejas espalhadas por aí, mas que não passam de meios de ganhar dinheiro, de fanfarrões, falsos profetas, que querem apenas roubar o dinheiro das pessoas, vendendo um tipo até de indulgência, vendendo milagre, vendendo cura, prometendo coisas que não podem cumprir. Essas vão ficar. Essa Jesus não conhece. Mas a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos irmãos, na santidade, que se reúne para adorar exclusivamente e unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja que ele vai buscar. E quando ele voltar, ele só quer conversa com essa igreja. Todos vão correr ao encontro de Jesus. O versículo 7 diz: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Né? Eita, Jesus chegou, né? O noivo chegou, vamos lá. Mas alguns vão perceber, e muitos, até vamos dizer que a maioria, irá perceber que foram pegos de surpresa, que foi pego de surpresa, e que não está preparado para o encontro com ele, achando que demoraria. Versículo 8 diz: e as loucas disseram às prudentes: dá-nos
do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, meu amado, minha amada, sabe o que isso quer dizer? Que muitos vão estar na igreja mesmo, mas não estão preparados, não estão em santidade, não estão servindo fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Aí na hora de, meu irmão, me ajude, ore por mim, faça alguma coisa por mim, que eu não estou preparado. Pastor, faça alguma coisa por mim, pastor. Ninguém poderá fazer nada, só Jesus. É você e Jesus. A sua santidade não depende de mim, não depende do seu esposo, nem da sua esposa, nem do seu filho, nem de sua filha, nem do seu pai, nem da sua mãe. A sua santidade depende de você e Cristo. É entre vocês dois. É entre você e o Espírito Santo. Você tem que se fortalecer cada vez mais no Espírito Santo de Deus na sua vida. Lendo a sua palavra, que é o alimento espiritual para a sua vida. Ouvindo as pregações da palavra do nosso Deus, que é o alimento espiritual para a tua alma, para o teu Espírito Santo. Mas tem muita gente que não está nem aí para as pregações da palavra. Não está nem aí para ler a palavra do nosso Deus. Existem muitos vídeos hoje aí nas redes sociais, no YouTube principalmente, vídeo de pornografia, vídeo de coisas que não tem necessidade alguma para as suas vidas, mas se você talvez for olhar, a quantidade de visualizações chega a milhares de pessoas que já tiveram visualizado esses vídeos. Mas vídeo de pregações, você pode ver, vídeo de pregações da palavra de Deus são poucos visualizados, são poucos comentados, são poucos curtidos. Por quê? Porque não tem interesse. Muita gente, até mesmo muitos membros das igrejas, nem os membros das igrejas muitas vezes nem assistem as mensagens que são pregadas da sua própria igreja, do seu próprio pastor. É triste, meus irmãos, mas é assim. Então, muitos vão querer correr e dizer, olha, não estou preparado, me ajude, meu irmão, me ajude, minha irmã, agora é tarde. Entre você e Cristo, né? Vão querer até se preparar em cima da hora. Veja que no versículo 9 diz assim, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante que o vendem e comprai-o para vós. Olha só. Às vezes de prudente disse, olha, nós não podemos dar isso para vocês. Não tem como dar, eu não posso dar minha santidade para alguém. Eu não posso me esvaziar da minha santidade para dar a alguém. E ninguém pode se esvaziar da sua santidade para me dar a ela. Esse negócio de olha, deixa eu pegar a tua santidade, né? Isso acontecia antes, quando o Espírito Santo de Deus era para determinadas pessoas, a quem Deus escolhia, como Elias, que tinha o Espírito Santo de Deus, e Eliseu, que andava com Elias. E quando Elias estava prestes a ser assunto trasladado para o céu, então ele disse a Eliseu, olha, eu vou, o que é que você quer que eu te dê? Eu estou aqui parafraseando. O que é que você quer que eu te dê? Ele disse, olha, é melhor você ficar aqui. Eliseu disse, eu não vou me afastar de você. Então o que é que você quer? Eu disse, eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Olha o que Eliseu pediu, quero a porção dobrada do teu Espírito. Porque ele sabia que Elias era cheio do Espírito Santo. Naquela época, sim, Elias passou a porção do Espírito Santo para Eliseu, porque Deus também viu em Eliseu um homem fiel, um homem dedicado. Mas hoje, como Joel disse, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, quando aconteceu o dia de Pentecostes, então o Espírito Santo de Deus ele veio para a terra, ele está aqui ainda, e aquele que confessa a Jesus, aquele que se arrepende de seus pecados, que confessa a Jesus Cristo, que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo então enche a sua vida. Mas quando Jesus voltar, o Espírito Santo não vai mais fazer isso. E quando você for procurar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Jesus, e ele vai chegar a dizer, olha, agora não é mais o tempo de se buscar o Espírito Santo. O tempo acabou. Você teve todo o seu tempo para buscar o Espírito Santo de Deus. E você não quis buscar. Você teve todo o tempo para buscar a santidade e você não quis buscar.
Aí agora, em cima da hora, você quer buscar, é tarde demais para você se preparar. Por isso que ela disseram, as prudentes, vai lá, procura, vamos buscar, vamos comprar quem pode vender. Quem é que pode dar o Espírito Santo? É Deus. Mas o tempo de se vender é como você vai correndo. Quantas vezes você não já foi para uma loja querendo comprar alguma coisa, chega lá e quando você chega lá, a loja acabou de fechar, e o cara diz, rapaz, fechou, a gente não abre mais não. Mas, pai, eu queria comprar só uma. Não, está fechado. Quando você for atrás do Espírito Santo, a único que pode te dar, que é Jesus Cristo, a porta vai estar fechada. Será tarde demais. Versículo 10 diz assim, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então é isso, meus amados, minhas amadas. Porque vai ser tarde demais para se encontrar com Jesus. É porque no dia da sua volta ele já está preparado, já está certo de vir se encontrar só os verdadeiros servos fiéis. Os verdadeiros crentes. Não o joio, não os aparentes, mas os verdadeiros crentes. Versículo 11 e 12 diz assim, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Olha aí o que vai acontecer. Quando muitos chegarem correndo, talvez vão procurar até as igrejas, eita, Jesus está voltando, o sinal dele está nos 4 cantos da terra. Vamos para a igreja, vamos buscar a santidade. Ai meu Deus, Jesus está voltando, eu quero me encontrar com Jesus. Aí vai para as igrejas, né? E, Senhor Jesus, aí começa, não adianta você mais cantar, não adianta você mais chorar. Não adianta, meu amado e minha amada, o tempo é agora. Porque o dia de amanhã pode ser tarde demais para você. Eu vi um vídeo essa semana, bem interessante, né, de uma ilustração em que um assassino ele estava prestes a ser executado, né, num país aí que tem pena de morte, e que a única forma dele ser livre seria o perdão do governador. E muita gente se comoveram com aquele assassino porque ele era jovem e achava que ele merecia uma chance. E que muita gente foram então ao governador pedir que o governador pensasse e visse a possibilidade de dar uma chance, uma segunda chance àquele assassino, de perdoar o assassino. Então o governador se vestiu de um homem religioso. Ele colocou então a veste religiosa e pegou uma Bíblia e abriu a Bíblia, e dentro da Bíblia ele colocou então lá a sua declaração de inocência, o seu perdão, o perdão para aquele homem, para aquele assassino. Então ele colocou aquela carta de perdão dentro da Bíblia, fechou a Bíblia tudo debaixo e foi lá. E quando ele chegou lá na prisão para falar com o assassino que estava para ser executado, o assassino disse, o que é que você quer aqui com essa Bíblia aí? Eu não quero conversar com você não. Ele disse, não, eu quero te entregar algo aqui que está nessa Bíblia. Eu não quero não. Eu não quero entregar isso não. E ele insistiu, disse, olha, eu quero te entregar, você precisa disso aqui. Não, eu não preciso disso não, eu não quero. Então o que acontece? O que aconteceu? Aquele governador foi embora e depois o carcereiro disse, aquele homem disse, olha, tu perdeu uma grande oportunidade. Esse homem que veio aí vestido de religioso é o governador. E ele estava com a tua carta de perdão dentro da Bíblia. Ele estava querendo te entregar a Bíblia para que quando você abrisse, tirasse a sua carta de perdão dentro da Bíblia. Então aquele homem chegou o dia da sua execução e quando perguntaram
se ele tinha as suas últimas palavras, ele disse: eu quero falar algo para todo mundo. Eu estou sendo condenado à morte, não pelos meus crimes que eu cometi, pelos meus erros, vamos dizer, pelos meus pecados, mas por não querer aceitar o perdão. Então é isso que vai acontecer com muita gente. Vive no pecado, mas não quer confessar seus pecados ao Senhor Jesus Cristo. Não quer aceitar o perdão do Senhor Jesus Cristo. Quer continuar na sua mesma vida de pecado. Por isso que vão perder a salvação. E vão querer culpar Deus. Não, Deus está para te dar a salvação. Mas muitos não querem a salvação. As 5 virgens loucas, ou representando os crentes falsos, que não têm vida espiritual, vão ficar de fora. Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Então, meus queridos, você pode ser o maior religioso, mas sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ficar de fora quando a porta se fechar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 25 ao versículo 28, diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Então isso é o que vai acontecer com muita gente. Mesmo que participou de igreja, mesmo que teve essa oportunidade de assistir cultos, de congregar numa igreja, mas nunca mudou a sua vida. Nunca procurou a mudança de vida. Continuou sendo a mesma pessoa de sempre. Apenas dando uma satisfação para algumas pessoas, mas não para Jesus. Então, quando Jesus voltar, vai ser tarde demais para você querer se preparar. Por isso que essa é a outra resposta, porque poderá ser tarde demais para se encontrar com Jesus. Que quando ele voltar agora, na sua segunda vinda, ele só vai se encontrar com os verdadeiros crentes. Por isso que você tem que tomar essa decisão. Como está a sua vida? Como está a sua lâmpada? Está cheia do Espírito Santo? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Se não, procure, meu irmão, minha irmã, busque crescer em espírito e em santidade. Volte a se congregar, leia a palavra de Deus, se firme cada vez mais no Evangelho, louve e adore só a Jesus Cristo. E você, meu amigo, minha amiga que ainda não é crente, tome a decisão agora. Faça esse primeiro encontro com Jesus agora, entregando a sua vida a Ele, confessando seus pecados e recebendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Aí sim, quando Ele voltar na sua segunda vinda, Ele vai dizer: vinde, servo bom e fiel, com você. Ele vai lhe conhecer. E Ele nos conhece. Cuidado para não ser tarde demais. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vossa palavra. Pedimos que salve. Toca no coração daqueles que estão assistindo esse vídeo e que se arrependam e se convertam ao Senhor. E para os crentes que estão afastados, estão frios, que busquem se fortalecer, encher do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e verdadeiramente se converter ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.